Bom, pessoal, continuando aqui nossa série de Território, Cultura e Desenvolvimento, nós vimos já a ideia de desenvolvimento a partir de uma noção de que desenvolvimento tem a ver com qualidade de vida e dessa relação harmônica homem-natureza, e que isso não foi assim e que em toda a história da humanidade, na maior parte, não foi isso. Nós estamos discutindo isso agora. E que a nossa sociedade ela vê o desenvolvimento muito pela uma perspectiva econômica, porque está no âmago dela, essa forma de ver o mundo, e que isso nasce a partir do seu próprio desenvolvimento como sociedade. E que todo esse processo existente das grandes navegações, do mercantilismo, das colônias, das revoluções industriais existentes e das narrativas que surgiram a partir disso, concretizam essa ideia que nós carregamos do homem sendo explorado pelo próprio homem e do homem explorando a natureza. E que isso tem que ser revisto para uma nova concepção do desenvolvimento. Mas a partir de hoje, aí nós temos que começar a rever esses conceitos. Mas no vídeo de agora, nós vamos continuar a trabalhar em cima dessa perspectiva da formação da sociedade capitalista e desse intercâmbio existente entre as diversas nações, e observar que algumas coisas que ocorreram e ocorrem são frutos dessa concepção que nós carregamos ao longo da nossa formação. Bom, quando há o desenvolvimento das nações, dos estados-nações, e principalmente da indústria, e dessa ideia de livre comércio, também é um nascimento de uma outra ideia a partir dos processos de independência política, principalmente dos países americanos, para que se permaneça da forma exploratória que existia da metrópole para a colônia, uma ideia de especialização naquilo que se faz. Então, a ideia de que é importante que as antigas colônias, agora países independentes, eles passem a se especializar na produção daquilo que vinham fazendo, matéria-primas, e não indústria, não manufatura. E isso seria então a especialização por parte dos países que já tinham a manufatura, que já tinham a indústria. E continuaria essa relação de exploração entre as antigas colônias e as metrópoles, agora mudando para países politicamente independentes para nações industrializadas. Então essa relação mantém uma relação de dependência econômica e não de independência econômica. Você tem a independência política, mas você não tem a independência econômica nesse processo. Então isso se perpetua. Para a América Latina isso se perpetua. Então, nessa ideia, nesse surgimento das políticas de livre cambismo, no livre comércio, e da baixa intervenção do Estado, você tem um processo que é percebido pelos burgueses, principalmente pelos grandes burgueses, esse é um processo percebido de que, ao controlar a oferta do produto que é fabricado por eles,
você tem aí a possibilidade de um aumento de ganho, de lucro, ou seja, um aumento do acúmulo de capitais. Porque se você controla a oferta, você controla a relação entre o preço do produto e a demanda, aquilo que é demandado. Então, se você tem uma determinada demanda dentro do país, dentro do estado, e você tem o controle da oferta, você consegue ofertar exatamente aquilo que lhe dá mais lucro, conseguindo um preço maior, mais elevado aquele tipo de produto. Então você tem todo um processo aí de cartelização de relações entre empresas para que eles controlem a oferta e gerem maior lucro. Principalmente isso na Europa. Nos Estados Unidos você tem um processo um pouco diferente, um processo chamado trustificação. Esse processo de criação de trusts é onde você tem uma indústria que controla as demais e que essa indústria então faz uma relação, consegue fazer o controle da oferta e consegue com isso ter mais ganhos. E um exemplo disso é a Standard Oil dos Estados Unidos, por exemplo, com Rockefeller, que foi adquirindo, comprando outras empresas que faziam a mesma coisa, menores, e foi a partir disso deixando capacidade ociosa, fechando algumas indústrias para que ele tivesse controle da oferta de querosene nos Estados Unidos e conseguiu dominar mais de 90%, 98%, chegou a 98%, se não me engano. Não vou dizer o percentual aqui porque eu posso errar. Mas chegou a dominar o mercado, criou praticamente um monopólio. Isso gerou um acúmulo de capitais. Mas o que fazer com essa capacidade ociosa? Se eu começo a utilizar essa capacidade ociosa, em qualquer indústria, na França, na Inglaterra, eu começo então a gerar uma maior oferta e os meus lucros começam a diminuir. Então, no mercado interno, eu não posso fazer isso. Vender para os países externos, isso torna-se a saída, a solução. No entanto, o que acontecia? Os Estados Unidos estavam colocando barreiras tarifárias para produtos estrangeiros. Para quê? Para defender a sua indústria. Isso estava ocorrendo na Europa também. Então, qual era a saída? Colônias. Então se começa uma corrida por colônias. Principalmente colônias africanas e asiáticas. E principalmente pelos países europeus. Isso ocorre. Então você tem um processo aí de disputa colonial. E essa disputa colonial, ela vai gerar, em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial é uma guerra de origem por disputa de colônias. Para quê? Para as nações colocarem e expandirem o seu capital. Fazendo o quê? Exploração do homem pelo homem, exploração da natureza, exploração das relações existentes entre as nações, trazendo desenvolvimento exclusivamente para um grupo de países industrializados, sem considerar o desenvolvimento dos outros. E aí isso não é desenvolvimento. Essa é a ideia que nós queremos chegar. É uma ideia de que não, é necessário a gente ver o mundo de outra forma. Essa noção de desenvolvimento que nós temos criada a partir desse processo histórico que discutimos até agora, é uma noção de desenvolvimento que traz desenvolvimento para alguns. E isso não é desenvolvimento. Porque alguns apenas vão ter essa prerrogativa e os demais não. E o que está acontecendo?
em termos gerais, não só em relação a classes, mas em termos gerais, o que está acontecendo é uma resposta que a natureza está nos dando. Uma mudança climática, onde vão haver catástrofes ambientais que já estão ocorrendo, e que daqui a pouco nós não vamos conseguir produzir mais onde nós produzíamos. E aí? Será que valeu a pena esse desenvolvimento dentro dessa perspectiva de exploração? Então é importante que nós tenhamos essa noção, essa ideia de modificar essa forma de ver o mundo.